Olá, professora Estela falando, para a gente dar continuidade ao nosso programa de ensino à distância, falando agora sobre a síndrome de Cushing. É uma síndrome resultante da exposição prolongada a quantidades excessivas de glicocorticoides, seja ela exógena, que por sinal é a forma mais comum, ou endógena, que é resultante da hiperprodução crônica de cortisol. É uma condição clínica rara, com uma incidência de 2 a 5 casos por milhão de habitantes. Quanto à etiologia, podemos dividir a síndrome de Cushing nas causas ACTH dependentes e nas causas ACTH independentes. Lembrando que o ACTH é o hormônio corticotrófico que é produzido pela hipófise anterior em resposta ao estímulo do CRH, que é o hormônio liberador de ACTH, que é secretado, por sua vez, pelo hipotálamo. O ACTH, em níveis bastante elevados, vão causar um hiperestímulo ao córtex da adrenal, resultando em hipercortisolismo. Quanto às causas ACTH independentes, o excesso de cortisol se dá de maneira primária, por algum distúrbio nas próprias adrenais. As causas ACTH dependentes são as mais comuns, com destaque a doença de Cushing, que é responsável por 65 a 70% dos casos de síndrome de Cushing endógena, e as causas ACTH independentes têm como causa mais comum o adenoma adrenal, responsável por 15 a 20% dos casos. Sobre a doença de Cushing, que é a causa mais comum de síndrome de Cushing endógena, como eu falei antes. Ela é causada por um adenoma hipersecretor de ACTH. Geralmente, essa lesão tem menos do que 10 milímetros, né? Predomina no sexo feminino numa proporção de 8:1 e sua incidência costuma ocorrer entre 20 a 40 anos de idade e é uma doença de progressão lenta. A síndrome do ACTH ectópico já é mais rara e é mais prevalente no sexo masculino e tendo uma incidência entre 40 e 60 anos de idade. Geralmente, essa síndrome é causada por uma produção de ACTH fora da hipófise, e essa produção pode ser oriunda de tumores diversos, e o mais comum deles é o carcinoma pulmonar de pequenas células, mas ele também pode ser resultante da produção excessiva de ACTH por outros tumores, como os carcinoides brônquicos, intestinais, pancreáticos, o próprio feocromocitoma, o carcinoma medular de tireoide e, mais raramente, carcinoma de ilhotas pancreáticas, ovários, etc. As causas ACTH independentes têm como causa do hipercortisolismo, mais comumente, um adenoma produtor de cortisol. Esses adenomas são lesões benignas, geralmente com menos de 3 centímetros e unilaterais, são mais prevalentes em mulheres e a apresentação costuma se dar em torno dos 35 anos. Os carcinomas são lesões malignas, costumam apresentar-se maiores ao diagnóstico, geralmente com mais de 6 centímetros, e é marcado também por um importante hiperandrogenismo, podendo levar nos meninos a um quadro de puberdade precoce e nas mulheres a um quadro de virilização, né? E tem um pico de incidência bimodal, podendo ocorrer em crianças e adolescentes e outro pico em idades mais avançadas. A hiperplasia micro e macronodular das adrenais são causas mais raras de síndrome de Cushing ACTH independentes. Clinicamente, a doença ela vai se caracterizar na maioria das vezes com ganho de peso, com uma distribuição da gordura na região central, né, uma distribuição centrípeta, né, que a gente chama de obesidade central. O paciente também frequentemente relata letargia, fraqueza, as mulheres vão se queixar de irregularidades menstruais, hirsutismo, acne é comum também ocorrer,
Outros distúrbios cutâneos são o surgimento de estrias purpúricas, equimoses, né? Isso em decorrência da fraqueza, do adelgaçamento da pele que ocorre pelo hipercatabolismo das proteínas levados pelo excesso de cortisol. Distúrbios psiquiátricos também são comumente relatados, desde ansiedade, depressão ou até mesmo franca psicose. O paciente também, por conta do hipercatabolismo que vai ocorrer pelo excesso de cortisol, pode apresentar uma miopatia proximal, se queixando de fraqueza ao tentar se levantar quando agachado ou sentado, né? Além de osteopenia e osteoporose, que são complicações frequentemente encontradas na síndrome de Cushing. Muitas vezes esses sintomas ocorrem de maneira insidiosa e os pacientes não se dão conta e procuram um médico devido a complicações da hipertensão e do diabetes. Aqui a gente pode ver imagens de pacientes com síndrome de Cushing, né, e tem aquela característica faces em lua cheia, né, com aumento do volume da face, surgimento de estrias purpúricas na região do abdômen, geralmente mais largas do que 1 centímetro, né, conferindo uma maior especificidade à síndrome de Cushing. Aqui a gente também pode encontrar fraturas de vértebras, né? Então, fratura de corpos vertebrais, que pode ser secundária à osteoporose em um paciente que já tem um aumento do volume abdominal devido à obesidade central. Aqui a gente encontra equimoses, como eu falei antes, devido ao adelgaçamento, à fraqueza da pele, né, por conta do hipercatabolismo do colágeno nessa região. E aqui pacientes com apresentações clínicas diferentes quanto ao peso. À direita a gente vê um paciente com um ganho importante de peso, com obesidade, e à esquerda um paciente que teve emagrecimento devido a uma descompensação importante do diabetes. E também chama atenção a diminuição da massa muscular nas regiões proximais de braço e coxa que esse paciente relatava. Aqui imagens de crianças com síndrome de Cushing, além da obesidade, da faces em lua cheia, também se observa um atraso no crescimento. Isso devido à interferência negativa que o excesso de cortisol tem na interação dos hormônios tiroidianos, IGF-1 e hormônio de crescimento na placa epifisária. Antes mesmo da gente proceder à investigação diagnóstica, a primeira coisa que deve ser feito é descartar o uso de corticoides pelo paciente, lembrando que o uso prolongado de doses suprafisiológicas de corticoides é a causa mais comum de síndrome de Cushing. E na anamnese, a gente deve perguntar ativamente quanto ao uso de corticoide por via inalatória e tópica, que frequentemente é omitido pelo paciente. Descartado o uso de glicocorticoides, a gente pode passar para o próximo passo, que seria a confirmação do hipercortisolismo. Então, existem testes diferentes para essa confirmação e um deles que pode ser empregado é o teste de supressão com doses baixas de dexametasona, sendo esse 1 mg de dexametasona dado às 23 horas com a dosagem do cortisol na manhã seguinte, em torno de 8 a 9 horas da manhã. Um teste que demonstra a perda da inibição por feedback do cortisol sobre o eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Então, esse teste é considerado negativo quando o cortisol suprime para menos de 1,8 após essa dose de dexametasona. Dosagens maiores do que 5 microgramas por decilitro tornam bastante provável esse diagnóstico. Então, é um dos fenômenos que ocorrem na síndrome de Cushing, é justamente essa perda dessa inibição que deveria ocorrer quando se emprega o uso de glicocorticoides. Outro teste que pode ser feito é a dosagem do cortisol na saliva à meia-noite, e o racional desse teste é que um dos primeiros fenômenos que ocorre na síndrome de Cushing é justamente a perda do ritmo circadiano. A gente sabe na fisiologia que a secreção de cortisol, ela tem como pico pela manhã,
torno de 8 a 9 horas da manhã. Ao longo do dia os níveis vão decrescendo, tendo um nadir por volta da meia-noite. Então, níveis na saliva de cortisol nesse horário de meia-noite maiores do que 350 nanogramas por decilitro tornam o hipercortisolismo uma hipótese bastante provável, e níveis menores do que 150 torna bastante improvável esse diagnóstico. Ainda pode ser feita a dosagem do cortisol urinário livre na urina de 24 horas, que é um método, apesar de ser menos acurado, e também tem a dificuldade da coleta na urina de 24 horas, né? Tem todos os problemas que podem ocorrer nessa coleta, interferência com a quantidade de água que o paciente ingere, enfim. Apesar de todos esses problemas, ainda é um método utilizado. Níveis maiores do que 4 vezes o limite superior de normalidade do cortisol em 2 a 3 testes é considerado como um teste de confirmação do hipercortisolismo. De preferência, devem-se combinar 2 tipos de testes diferentes para essa confirmação. Após confirmado o hipercortisolismo, o segmento é dado com a definição da etiologia. Então, se faz a dosagem do ACTH basal para diferenciar as causas ACTH dependentes das causas ACTH independentes. Níveis maiores do que 20 de ACTH, né, 20 picogramas por ml de ACTH, sugerem causas ACTH dependentes. Então, o próximo passo seria justamente diferenciar as causas ACTH dependentes, que são o adenoma hipofisário, da síndrome do ACTH ectópico. Nesse momento, pode-se solicitar uma ressonância de hipófise, mas a gente vai ter que ter bastante cuidado na interpretação, porque a investigação pode não parar por aí. Níveis de ACTH menores do que 10 picogramas por ml sugerem causas ACTH independentes. Então, a gente deve investigar a adrenal com imagem. Então, geralmente, a gente solicita tomografia de adrenais. Diante de um achado de ACTH maior do que 20, portanto, uma causa ACTH dependente, vai ser necessária a diferenciação das duas causas, o adenoma corticotrófico e a secreção ectópica de ACTH. E a diferenciação bioquímica entre essas duas causas é necessária porque 10% da população normal pode apresentar como achado de ressonância uma lesão adenomatosa em hipófise sem nenhum significado clínico, sem produção patológica de nenhum hormônio, que são chamados incidentalomas. E isso pode levar a uma confusão, uma síndrome de Cushing ser falsamente atribuída a esse incidentaloma, a essa lesão inocente, acabando por levar a uma cirurgia desnecessária, invasiva e ineficaz. Para esse fim, são utilizados testes de supressão com alta dose de dexametasona, administrado 8 mg às 23 horas e feito uma dosagem de cortisol na manhã seguinte, entre 8 e 9 horas. Uma supressão significativa do cortisol vai sugerir um adenoma hipofisário, enquanto a ausência de supressão torna mais provável o diagnóstico de síndrome de secreção ectópica de ACTH. O teste do CRH e o teste da desmopressina também podem ser empregados. Elas vão estimular a secreção de ACTH e cortisol por um adenoma hipofisário. Caso não haja elevação dos níveis desses hormônios, a secreção ectópica de ACTH fica mais provável. Esses são testes dinâmicos não invasivos. No próximo vídeo eu vou falar para vocês dos testes dinâmicos invasivos na diferenciação das causas ACTH dependentes.